Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a segunda série do ensino médio para toda a rede estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou, vocês já conhecem, o professor Pedro Turco e o nosso tema da aula de hoje é sobre o Fordismo, ou seja, a segunda fase da Revolução Industrial. Um conteúdo importantíssimo para você, estudante da segunda série do ensino médio, e para você que vai prestar o Enem, que está aí na terceira série do ensino médio, que está na reta final do Enem. O Fordismo representa aquilo que nós chamamos como a segunda fase da Revolução Industrial, ou seja, um início do século XX, um processo de desenvolvimento do capitalismo muito mais forte, muito mais robusto e, é claro, universalizado para todo mundo, tá certo? A nossa habilidade da aula de hoje, prestem atenção aí, a nossa habilidade da aula de hoje, coloca na tela para mim, a nossa habilidade da aula de hoje é compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultados do processo de industrialização. Então veja, aqui ó, o Fordismo representou o processo de desenvolvimento do capitalismo do início do século XX e ele trouxe novas configurações para o processo de produção, principalmente para o processo de produção do capitalismo. Se no início, na primeira Revolução Industrial, existiam máquinas a vapor, o processo de industrialização ainda era bem rudimentar, com o Fordismo esse processo avança com a construção de linhas de montagem, avanços tecnológicos e o surgimento da máquina elétrica e outros processos mais bem elaborados de desenvolvimento do capitalismo. Eu separei para vocês algumas características iniciais do Fordismo, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Observem aí, coloca na tela, observem aí. Então, o primeiro ponto que eu destaco, está aqui, ó. O primeiro ponto que eu destaco é que o Fordismo foi um sistema de produção desenvolvido por Henry Ford em 1914. Isso aqui é importante. O Henry Ford, a partir das suas fábricas automobilísticas, montou uma nova forma de produção. E essa nova forma de produção recebeu o seu nome, por isso que nós caracterizamos como Fordismo. Ele teve como base a criação de uma linha de montagem, ou seja, se antes a produção era fragmentada, ele especializou essa produção, ele fragmentou essa produção e ganhou tempo com o processo produtivo. É isso que nós chamamos de linha de montagem e está aqui embaixo, ó, criada pelo Henry Ford a partir das suas fábricas automobilísticas. Isso aqui é importante, todos vocês já ouviram falar dos carros Ford. E o Henry Ford foi o fundador dessa grande marca automobilística. A partir de um processo inovador tecnológico, ele criou aquilo que nós chamamos de Fordismo. A partir das linhas de montagem, o processo produtivo se dinamizou e ganhou economizou tempo e ganhou mais produção. A produção, se antes ela era restrita, ela passou a ser uma produção em massa. Isso significa um importante avanço na construção e produção de mercadorias do capitalismo do início do século XX, tá bom? O importante aqui é vocês memorizarem que o Henry Ford transformou no início do século XX todo o processo de produção do sistema capitalista e é aí que nós caracterizamos como Fordismo, tá bom? Veja, dentro desse processo, separei alguns aspectos gerais para vocês entenderem melhor o que eu chamo de linha de montagem e o que o Fordismo trouxe enquanto inovação do processo produtivo. Observem aí. Então, aqui um primeiro ponto que eu destaco para vocês é justamente a aceleração do processo de produção.
acrescentou a linha de montagem para acelerar o processo de produção. Se antes do Fordismo, na primeira Revolução Industrial, a produção de mercadorias ainda era restrita, com o Fordismo esse processo foi acelerado. Então começou-se a se produzir no mundo produtos em massa. Então a indústria automobilística, se antes produziam carros esporadicamente, passou-se a se produzir carros em massa e ela ganhou o mercado, né? Principalmente dos Estados Unidos. O Fordismo teve importante relevância. Então esse aqui é um segundo ponto, ó, o aumento da produção e transformou essa produção em produção em massa. E por último, né, uma produção em massa ela é uma produção padronizada. Então ele padronizou a fabricação. Tá bom? Separei para vocês uma imagem de uma linha de montagem do Fordismo, né? Observem aqui, né, o que eu chamo, né, o que eu conceituo como linha de montagem fordista, né? Então você observa na imagem, né, cada trabalhador tem uma função específica, facilitando assim o processo de produção e economizando tempo. Então, cada trabalhador desse tem uma função específica no processo de produção, economizando tempo e, é claro, produzindo mercadoria em massa. Não foi assim, corta para mim aqui, não foi diferente com a indústria automobilística. Se antes a gente tinha poucos automóveis em circulação, após o processo de produção do Fordismo, os automóveis se democratizou e se começou a produzir inúmeros automóveis, principalmente nos Estados Unidos. Recomendo para vocês um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, para vocês entenderem como é que funcionava essa linha de montagem, esse processo de produção do Fordismo, tá bom? Então corram lá, vejam Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, vocês vão adorar. Então falando um pouco, né, nós falamos da ascensão do Fordismo, esse processo que durou aí entre 1914, com a construção a partir do Henry Ford, o dono das fábricas Ford, o dono das fábricas automobilísticas Ford, mas esse processo durou aí entre os anos 20, entre os anos 30, entre os anos 40, 50, nos anos 60 começa o seu declínio, a sua decadência. E nos anos 70 o capitalismo assume uma nova forma de produção, que é o que nós chamamos de toyotismo. Então o Fordismo durou aí cerca de 50 anos, aquilo que nós chamamos de linha de montagem, de trabalhadores especializados, né? Aquele trabalhador que só sabe fazer uma única coisa. No filme do Charlie Chaplin isso fica muito visível, né? Esse processo de produção durou aí até o final da década de 60 e início da década de 70. Então veja como é que ocorreu a decadência do Fordismo. Coloca na tela para mim. Se o Fordismo teve seus anos áureos, né, em 1920, em 1940, em 1950, em 1960, no final da década de 60, início da década de 70, ocorreu sua decadência. Eu separei 3 características aí importantes para vocês, né? Então a primeira é essa aqui, ó. Após o surgimento de um novo sistema de produção, o Fordismo começou a entrar em decadência em 1980, final da década de 70 e início de 80, em especial com os governos Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos, né? No Japão se criou uma nova forma de produção, né? Um novo processo de produção foi denominado de toyotismo. Isso aqui é importantíssimo, ó. Isso aqui é importantíssimo. Veja, se o Henry Ford criou, né, em 1914 um processo de produção chamado Fordismo, lá no Japão, nas fábricas automobilísticas da Toyota, né, dos carros Toyota, se criou a partir dos anos de 1970 uma nova forma de produção que levou-se o nome de toyotismo. Uma forma muito mais tecnológica, informatizada, onde o trabalhador passou a operar a partir de um sistema de produção computadorizado, muito mais elaborado, aquilo que nós chamamos de novas tecnologias da informação. Então o toyotismo representa todo esse processo, tá bom?
Então, por último, coloca o slide na tela, o toyotismo, enquanto elemento de produção e decadência do fordismo, surge no Japão, enquanto elemento fundamental para uma nova retomada de produção do capitalismo. Tá bom? Veja, separei uma questão para vocês, é uma questão rápida para vocês fixarem essa temática. Então, observe a imagem abaixo, né? A imagem abaixo claramente é uma imagem de uma linha de montagem fordista. Ó, questão 1. Então, a imagem abaixo representa uma linha de montagem fordista. A pergunta diz assim: a imagem reproduz o modelo de produção, letra A, feudal, letra B, escravista, letra C, servil, letra C, D, fordista, letra E, socialista? Então, corta para mim. Então, a questão 1, é claro, né? A resposta certa aí é a letra D, fordista. Essa linha de montagem representa o início do fordismo, uma nova forma de produção do capitalismo no início do século XX. E eu gostaria de falar para vocês, né, que, em síntese, o fordismo representa uma nova etapa da Revolução Industrial. Se nós estudamos o primeiro processo da Revolução Industrial, lá do século XVII e XVIII, o fordismo representa aquilo que nós chamamos de uma segunda fase da Revolução Industrial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de matemática com meu grande amigo, professor Jefferson Tavares, para você, estudante da segunda série do ensino médio. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o fordismo, esse importante movimento do capitalismo do início do século XX. Até a próxima. Foi lindo!